Olá, meus amores, como vocês estão? Eu estou muito feliz por estar aqui. É um prazer, com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Eu acordei inspirada, falei hoje vai sair um vídeo para o YouTube. Eu queria gravar e esbocei aí um tema durante o dia, pensando, falei, eu vou gravar hoje para os meus inscritos. Então eu estou aqui realmente de corpo, alma, coração, espírito e quero agradecer em primeiro lugar ao universo e em segundo lugar a cada um de vocês, a todos os novos inscritos, aos velhos inscritos. Eu quero agradecer a presença, porque vocês acreditam em mim, que realmente eu tenho esse desejo do coração de fazer a diferença aqui no YouTube. Eu sei que a vida é corrida e muitas vezes vocês não têm tempo, a gente não tem tempo de ler obras e de conhecer, de crescer mentalmente, e eu acho que não cabe mais para ficarmos atrás. Temos que expandir a nossa consciência, nós precisamos evoluir, evoluir mentalmente, emocionalmente, evoluir espiritualmente. Então é com muita alegria mesmo, com muito entusiasmo que eu trago uma nova reflexão. Quero que vocês pensem nisso que eu vou dizer hoje, que eu estou trazendo aqui, né? Já deixei lá no título, a vida é de paradoxos, né? Não me perdoem se eu gaguejar, pessoal, não dá para fazer o vídeo ficar perfeito. Eu não sou perfeita, eu gaguejo, eu erro, mas eu corrijo. Depois que eu vejo que eu errei, eu corrijo no próximo e assim nós vamos levando e crescendo juntos, né? Todos somos passíveis de erros, mas é muito bom já o certo e o errado, né? Olha lá, o que eu quero dizer é que tudo tem dois lados, né? Se nós formos averiguar e pesquisar e nos aprofundar, tudo tem dois lados, né? E o que é certo e o que é errado, né? Se um complementa o outro, né? Tudo tem consequência. Temos que saber que haverá uma consequência sim, daquilo que for a nossa escolha, né? Mas tudo é o todo. Então, presta atenção. Tudo é o todo. Então, se tudo é o todo, o nada está dentro do tudo. O nada também é o todo. Então, vamos pensar. Então, o que é paradoxo, Magda? Paradoxo são ideias contrárias àquilo que falamos. Então, falamos algo, mas a ideia não é o que foi falado, a ideia é outra, né? É aquilo que é contraditório, é aquilo que é sem nexo, que é ilógico, né? É aquilo que é isso, eu falo uma coisa e faço outra. Isso é paradoxal, né? A vida, ela é cheia de paradoxos, né? Porque ela tem opiniões divergentes, ela tem conceitos diferentes, né? Então, ela é toda contraditória, ela é toda paradoxal. E eu trouxe hoje nessa reflexão dois exemplos, né? Então, um exemplo é a riqueza. Eu trouxe este exemplo para dizer que ela é paradoxal, que é um paradoxo, a riqueza, e eu trouxe o exemplo dos sentimentos. Eu espero me fazer entender e eu estou muito animada para explicar isso para vocês. Bom, pessoal, quando nós, conforme vamos crescendo, passamos a adolescência, viramos jovem, então todo mundo é orientado a buscar, né, a buscar o seu lugar ao sol, né, o seu lugar ao sol e o seu lugar em sociedade, que eu quero dizer, né, e todos temos esse direito, né, todos temos o direito de ser alguém, mas, né, você tem escolhas, só que às vezes, pela nossa inocência, né, nós somos passivos nas nossas escolhas e nós deixamos as pessoas fazerem conosco, né, o que elas escolheram. Então a gente só sofre, né? Então, por exemplo, assim, se você virasse um mendigo, né? Não você, ninguém. Eu só tô falando. Quando a pessoa vira um mendigo, né? Quando você apanha do marido, né? Quando você decide usar drogas,
né, sem julgamentos. Não estou querendo julgar a situação, eu só estou falando que são situações de sofrimento que você se dispõe e aí a sociedade diz, né, e a gente aprende isso, né, na psicologia, é você quem permitiu, né, e ainda que você não sabe que você permitiu, e é assim, porque nós somos apenas consciência, né, este corpo é um avatar, né, é uma casca, então nós somos consciência, só que muitas vezes nós não somos orientados, né, quantos, né, hoje em dia o adolescente com 30 anos, ele é infantil, com 40 é imaturo, né? Então, até com 50 é que começa, né, um crescimento e um estudo. Agora, é lógico, se você veio de uma família que te orientou desde o início, né, aí sim. E eu não estou generalizando, né, ou estou generalizando, pois é, cada caso é um caso, não estou julgando ninguém, pessoal. Só estou falando que nós permitimos determinadas coisas e nós temos que lutar para sair disso, né? Para tentar ser uma pessoa normal e melhor, né? E o que é uma pessoa normal? Então, vamos lá. Com relação aos sentimentos, né, pessoal? Às vezes a pessoa tem um cargo público e ela se acha, né? Ela é arrogante, ela é prepotente, ela é soberba, ela é falsa, ela é mal-humorada, ela é seca, ela é mesquinha, então ela oprime, ela faz e desfaz, ela admite quem ela quer, manda embora quem ela quer. Então, mas eu não estou falando só de quem tem cargo público, né, que é um status, mas também uma chefia no emprego privado, né, ou até mesmo o colega de trabalho que tem a sua mesma função, tá lá no emprego, né, vocês competem para entrar na vaga, aí quando tá na vaga não é vendas, mas ele quer competir com você. Então, a vida não é competição, mas as pessoas querem competir, quer ser melhor para falar oi, bom dia, para falar olha, você tem que ir na sala tal. Então, é uma mesquinharia, né? A vida é cheia de paradoxos, né? Bom, enfim, o que eu quero dizer é que esses sentimentos, né? Esses sentimentos aí das pessoas de prepotência, também entra sentimentos de raiva, né? Medo, rancor, todo sentimento negativo. Na verdade, tudo isso são sombras, né? E o ser humano, ele é dotado das sombras, desses sentimentos, mas ele é dotado também de amor, de alegria, de segurança, né? Ele é dotado de confiança, ele é dotado de bons sentimentos, né? Então, é uma engrenagem ali que nós temos que falar o que eu quero fazer, o que eu escolho sentir, né? Bom, enfim... o que eu quero dizer é que assim, né, com relação aos sentimentos, aquilo que eu passo, que eu faço, o meu irmão, né, o meu irmão, que eu quero dizer, o meu irmão, o outro humano passar, um dia esse papel vai se inverter. Ah, como assim, Magda? Bom, um dia o que você fez o outro passar, é você que vai passar. Então tem muita gente que vai passar bastante coisa. Porque o universo ele é perfeito, né? Ele é perfeito e ele traz aí, as pessoas acham que só elas podem fazer, só elas podem ser do jeito que elas são, desfazendo das pessoas, né? Com hostilidade. Na verdade, elas são iludidas, as pessoas são iludidas, né? Nós somos iludidos, né? Bom, vamos lá então. Outra, né? Como ser uma pessoa melhor, né? Eu quero ser uma pessoa melhor. Agora eu quero falar sobre a prosperidade, né? Então, para você prosperar hoje em dia, você tem que trabalhar. E se você, ou tem dois caminhos, ou você trabalha e vai vendo, né? Vai testando o universo e dali 30 anos, 40 anos naquilo lá, você vai ficar milionário, ou você, então, expande a sua mente e descobre como funciona o planeta. Você não precisa testar tanto, já pega a mágica dali que você vai entender, o seu negócio vai fluir e você vai ficar milionário mais rápido, né? Isso daí tem que ter, no caso da expansão da consciência, né? É entender, né? Que tudo é unido, tudo é uma coisa só. Na verdade, pessoal, sentimentos, na verdade, o átomo do copo, sentimentos, é átomo, tudo, parede, é átomo. E o que tem no átomo? Vácuo quântico. Na verdade, o vácuo quântico é o todo. O vácuo quântico é Deus. Então, Deus é o tudo. Como eu já disse, Deus é o tudo e é o nada. Deus é o cheio, Deus é o vazio. Deus é tudo que é matéria, né? Esqueci o nome disso daqui.
Bom, pessoal, mas por que você está falando isso? Ah, tá. Outra forma de ficar rica, né? A pessoa pode investir em criptomoedas, né? Que agora é sucesso, né? Pode fazer day trade, né? Etc, etc, etc. Aí você pode, então, percebam bem, para você prosperar, nós sabemos que nós temos que pensar dinheiro, 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 dinheiro. É, Bom, aí quando você pensa muito dinheiro para enriquecer, né, as pessoas também acham que a pessoa é materialista. Então, olha só, já o paradoxo, né, da própria pessoa, do irmão igual ao outro irmão também vai falar que é materialista. Se a pessoa só quer enriquecer, enriquecer, enriquecer. Bom, vamos lá. Nós sabemos que a riqueza, ela toda ficará aqui, né? E aí deixa eu fazer um parênteses, pessoal. Eu tenho uma amiga, ela se chama Eliana. Ela lê livros pra gente. Ela tem o livro físico e ela lê nos grupos. Nós temos grupos de Telegram de cada livro e ela lê obras pra gente, né? Então, muitas obras eu ouço audiobook através dela, tá? É uma missão que ela tem e nós aproveitamos e nos enriquecemos com este conhecimento através desta minha amiga Eliana, que eu tenho certeza que está vendo este vídeo. Eu mando um abraço aí para você, Eliana. Obrigada, gratidão. Só o universo para te recompensar, né? Bom, e ela está lendo um livro que se chama Fama, Fortuna e Ambição, de Osho. E Osho, ele diz assim, né? Nós estamos em busca do quê? Nós estamos em busca da evolução espiritual, né? E esta evolução espiritual é para alcançarmos o quê? Qual o objetivo? A iluminação como o todo. Bom, para nós sermos como o todo, nós temos que nos iluminarmos. E aí, pessoal, aí Osho, ele coloca muito bem, ele começa a explicar sobre a ambição. Então ele diz assim, que a ambição dos sentimentos, daquilo que eu quero. Então, imagine só, pessoal, é uma coisa assim, a ambição são os desejos. Quais os seus desejos? Então, quando eu tenho esse sentimento de prepotência, é porque eu permito este desejo. Aí eu que estou falando. Pessoal, quando eu tenho o sentimento de soberba, de hostilidade, de mau humor, é eu que estou escolhendo este desejo. Eu estou ambicionando, né? Então, quando eu estou tendo esta ambição, ambicionando, está certo, pessoal? Ter esses sentimentos é porque eu estou escolhendo. Mas segundo Osho, ele diz assim, a ambição pode adiar a sua vida. Ele diz, a ambição é inferno. Porque quando a gente tem esses sentimentos, nós não temos paz. Os sentimentos negativos, pessoal, são nossas sombras. E nós temos que trazer à luz, reconhecer esses sentimentos e para nós ficarmos em paz, para equilibrarmos nossos chakras, né? Só se equilibra chakra com emoção boa. Então nós temos que voltar, né, a sentir a paz, a calma, a alegria, a admiração, sentir a beleza da vida. Então, tudo isso faz os chakras ficarem equilibrados, a harmonia, a segurança, a confiança. Bom, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer? Osho, ele diz assim, pessoal. Cabeça vazia não é a oficina do diabo. Cabeça vazia é o encontro com Deus. Por quê? Quando que cabeça vazia é a oficina do diabo? Porque quando nós não temos com quem falar e, por exemplo, ficamos ali a sós conosco, nós nos encontramos conosco mesmo e nós acabamos confrontando nossas sombras. Aquilo que nós não perdoamos, aquilo que nós passamos e não perdoamos, ou aquilo que nós fizemos e não perdoamos e não curamos. Então, essas sombras, elas têm que se unir com o bem, né? Com o amor. Como que eu posso, né, unir as minhas sombras, meus sentimentos negativos? É com amor. É com amor, cobrir esses sentimentos com amor, né? Até um dia uma pessoa me fez algo que, poxa, eu achei que não era necessário. E aí eu fiz aquela oração do Ho'oponopono,
né, falando o nome dela, e eu falei o nome dela e falei, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E eu fiz isso, pessoal, umas 10 vezes e eu não senti mais aquela dor, né, da humilhação, né? Mas assim, é isso, a humilhação, né, é uma sombra se o outro te faz ficar humilhado, ser humilhado, te humilhar. Bom, pessoal, o que eu quero dizer é que um dia, quando nós nos iluminarmos e todos caminhamos para isso, nós seremos um com o todo. E o que o todo é? O todo é energia, é vácuo quântico. O todo é vazio. Então, o todo é o nada. É o nada. É simplesmente fluir. Então, quando nós estamos em paz, nós estamos fluindo com o todo. Bom, isso eu estou falando com relação a sentimentos, né? E com relação à riqueza. Então, os desejos, a ambição, tanto serve para desejos, quanto ela serve para riqueza, né? Agora eu quero te falar, continuando da riqueza, que eu queria trazer 2 exemplos. Pessoal, tem o livro Mensageiros do Amanhecer, de Márcia Marciniak, que é um livro canalizado também, e naquele livro ela diz assim, que o universo ele tem desejos sobre nós, e nós temos desejos sobre ele, né? Então, o que é a vida? A vida, ela é de infinitas possibilidades. Ela é com desejos, ela é com o vazio, os desejos são a ambição, né? Para Márcia Marciniak, ela falou a palavra desejo, ela usa a palavra desejo. E para Osho, ele diz que é a ambição, mas é a mesma coisa, entende? A vida é com riqueza e sem riqueza. A vida, ela é com o bem e ela é com o mal. Porque o bem e o mal são um. Porque a riqueza e a pobreza são um. Se tudo é um, se tudo é o todo, se tudo é uma coisa só, porque tudo é átomo, tudo é vácuo quântico, o todo é tudo, o todo é o nada. Pessoal, nós, então, se tudo é do todo, nós não temos nada. Tudo é o todo e tudo é do todo. Então nós não temos nada. Se nós um dia seremos como o todo. Deixar aqui claro que eu não faço apologia, eu não faço defesa ao mal. O bem e o mal, eles são um, mas o mal que você faz, você um dia passará por ele. E quando você passar, você tem que aceitá-lo, porque caso contrário, você sofrerá mais. Então, nós temos o todo, ele flui em amor. Só existe o lado do bem, ele é 100% amor, ele é 100% bem. Então, nós temos que fluir com ele. Não é que nós temos, para você ser feliz, né? Para você ser equilibrado, para você ser flexível, para você ser amoroso, né? Compassivo, misericordioso, você tem que fluir para frente, na paz com o todo. Então, e com relação aos nossos desejos, como fica, né, a nossa ambição? Então, Osho diz assim, se um dia vier a riqueza, a fama, o sucesso, naturalmente, nós devemos aproveitá-la. Aproveite, né? Mas não matar e morrer por isso. Não, nós temos que ser neutros, né? E eu pego esta lição, eu quero ser neutra. Ele diz como tábuas flutuantes. Então, eu quero ser neutra como tábua flutuante. Bom, tudo, pessoal, de acordo com a lei de causa e efeito, tudo tem consequência, né? E a consequência do bem que eu fiz, do bem que nós fazemos, né? E que nós devemos viver, né? Bom, vamos lá. Um dia, todos nós vamos nos iluminar. Um dia, todos nós, pessoal, nós somos seres infinitos. Nós todos estamos em evolução moral, espiritual, né, emocional.
O universo, ele é infinito, nós somos infinitos, né? E nós um dia, então, para que nos iluminemos, nós seremos um vazio com o todo. Nós teremos um vazio com o todo. Então, estes sentimentos, eu volto a falar, de que adianta, né? A raiva, a prepotência, a soberba, de que adianta, né? A arrogância, o ódio, a inveja, a falsidade, o mau humor, de que adianta, né? Os sentimentos negativos, né? Nós temos que nos tratar, ainda que o ser humano, ele é feito de razão e de emoção. Nós temos que cobrir essas emoções negativas com amor, né? E aí, por quê? O universo, ele é feito de amor, ele é todo amor, né? Nós temos que nos acalmar, abrandar nossos ânimos, eu coloquei, né? Porque Deus é amor, para eu fluir na paz, né? E aquilo que só de eu emanar a raiva, né? Só de eu emanar a raiva, eu vou receber também raiva, eu vou receber aquilo que eu emanei. Então, você, como átomo, que constituído também de vácuo quântico, de centelha divina, eu também, e todo o universo e tudo que há, nós somos amor, e nós temos que, então, deixar fluir este amor naturalmente, né? Tentarmos ser melhores, né? Nós temos que tentar sermos melhores. E, então, o que eu quero dizer, o universo, ele dispõe de uma bandeja de infinitas possibilidades e ele diz assim, aqui são os sentimentos negativos, aqui são os positivos. Aqui está a riqueza, aqui está a pobreza, aqui tem opções. O que você quer viver, o que você quer escolher, né? Então, o que você fará? Quando o universo dispõe das infinitas possibilidades, pessoal, ele quer que nós venhamos surpreendê-lo, né, com as nossas vidas. Às vezes, determinados ambientes vazios, a gente não é a melhor pessoa e chega uma hora que você diz, isso não é mais para mim, porque eu não estou sendo o meu melhor aqui, né? E, enfim, o status, o cargo público, os sentimentos negativos, o poder, né, a chefia, vamos dizer, né, eu posso fazer o que eu quiser com eles, mas se eu não escolher a opção do amor, eu vou sentir sim o vazio, né, mas não é um vazio com Deus, do fluir com Deus, né, é um vazio da minha sombra, né. É muito louco porque é tudo dúbio, né? O sentimento, quando a gente fala em vazio, você pode pensar o vazio, e Osho se refere ao vazio como um todo, né? Então, isso é o paradoxo, sabe? Eu quero dizer para você, em última instância, e se você tiver dúvida de como viver e de como fazer, ame. Ame a si próprio com sentimentos bons. Amar o próximo, a gente vai falar, é complicado, né? Tal pessoa, todos temos defeitos, mas então não faça o mal porque pensa se eu vou me amar não fazendo o mal. Eu vou olhar para mim. A solução é ter misericórdia, é ter humildade, compaixão. Olha para você, fala, eu quero evoluir, eu quero ser melhor, então eu vou amar a mim. E quando você se ama, você vai falar, eu não vou tratá-lo mal, porque o amor que eu tenho por mim, pela minha evolução, se a vida é de contraditórios, só nos resta amar
nós temos que amar. Eu também tenho meus sentimentos, mas eles passam, sabe? Eles passam e eles vão passar. E eu digo, só me resta amar. Quando eu amo a mim, eu amo a vida, eu amo o próximo. O paradoxo da vida se resume que a solução dessa dualidade, desses valores dúbios, a solução desses paradoxos é o amor. Só nos resta amar. É isso, pessoal. Emoções boas e eu quero dizer que o universo, ele quer que nós escolhemos o melhor para nós. Se você não quer fazer o bem e não quer tratar bem seu irmão, seu próximo, e você quer humilhar e você quer fazer o mal, pense em você. Então, ame a você. Então, o universo, ele coloca essas dualidades aí pra gente e para nos testar, para nos testarmos, testar os nossos comportamentos, como nós vamos sair dos nossos comportamentos. É isso, pessoal. Fica aí uma pergunta: como você vai viver? Cuidado com as escolhas dos seus sentimentos, cuidado com as escolhas dos seus desejos, das suas ambições. Pense quais são as suas ambições. É este meu recado, é esta minha reflexão. Eu agradeço muito, é muito bom estar aqui. Um beijo para cada um de vocês, um abraço e estou muito feliz. Até mais, até a próxima.